Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Crise na economia brasileira, falta de infraestrutura para o escoamento da produção e o Programa Antártico Brasileiro. Assuntos debatidos hoje no plenário do Senado. Rodrigo Hollenberg defendeu a reconstrução da estação Comandante Ferraz, na Antártica, atingida por um incêndio no ano passado, e disse que é importante investir em pesquisa naquele continente. Por que é importante pesquisar na Antártica? Primeiro, porque não podemos entender o clima no Brasil sem entender o clima da Antártica. E isso é fundamental para que façamos previsões meteorológicas cada vez mais precisas, o que tem impacto direto na agricultura e na aviação, apenas para citar dois exemplos. Outro ponto estratégico para o Brasil é a pesquisa geológica. Isso porque a abertura do Atlântico Sul, o desenvolvimento das bacias, todos os recursos de óleo e gás existentes na região estão associados à separação dos continentes, à separação da Antártica, da América do Sul e da África. Assir Gurkhatz cobrou do governo pesado investimento em infraestrutura para o escoamento da produção agropecuária. Enquanto que o Brasil cresce na produção de alimentos, cresce na produção da bacia leiteira, dos seus derivados, a pecuária tem desenvolvido muito no nosso país, a infraestrutura não acompanha esse crescimento. Pedro Simon apontou contradição nas declarações da presidente da Petrobras, Graça Foster, sobre a crise na empresa. Ela garantiu aos senadores que a nossa grande empresa petrolífera não está passando por uma crise. Recentemente, Graça Foster chegou a admitir a perda de eficiência média de 10% nas plataformas da Petrobras, chegando em alguns casos a perda de 50%. E Cristóvão Buarque disse que há uma crise de confiança na economia brasileira. Nossas autoridades não inspiram mais confiança plena. Porque o ministro da Fazenda uma hora diz que o PIB vai crescer 4%, no fim cresce 0,6%. Faz um pacote hoje, outro pacote amanhã. Nada desmoraliza mais uma autoridade econômica do que pacotes, em que um é ajuste aqui, um dia reduz, exonera a indústria automobilística, outro dia as outras linhas de produção de bens chamados brancos, de eletrodomésticos, depois tira o IOF, cada dia é um pequeno ajuste, isso desarticula e desmoraliza. Tornar obrigatória a veiculação nas rádios e TVs de campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é o objetivo de um projeto que está em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia. O projeto foi elaborado pela CPI da pedofilia, que investigou abusos sexuais contra menores entre 2008 e 2010. A matéria altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para determinar que emissoras de rádio e TV veiculem 5 minutos diários de mensagens contra a exploração sexual. As inserções seriam feitas durante o intervalo comercial e também trariam orientações sobre o uso seguro da internet. O ex-presidente da CPI da pedofilia considera a informação um aliado importante no combate a esse tipo de crime. Penso que esses comerciais eles devem ser numa linha preventiva e de orientação à própria criança. Não tem que se limitar ao horário a partir de 22 horas, 23 horas, onde só o pai e o adulto vai ver. A criança também precisa ver e se autodefender, porque o alvo do pedófilo é a criança. E pai e mãe não fica com o olho na criança durante 24 horas. E, aliás, tem pai que é pedófilo. Aliás, de cada 10 pedófilos, 6 é o pai, 7 é na família. A televisão chega em todo lugar, enfim, e o rádio também, naqueles lugares que a gente nem imagina. Além das novas redes, das redes sociais, tudo isso, acho que nós temos que ser bastante criativos e envolver cada vez mais todos esses
setores, né? Pelo projeto, o governo produziria o conteúdo educativo. Já a veiculação poderia ser distribuída dentro da programação das emissoras. Mas para o diretor-geral da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, a matéria não deve se tornar lei devido à perda de receita que provocaria nos veículos de comunicação. Você veja que aqui no Brasil, o rádio e a televisão prestaram serviços espetaculares à população, levam todos os dias notícia, entretenimento, tudo isso por conta da publicidade que eles veiculam. Ou seja, a pessoa desliga o rádio ou vai fazer outra coisa e irremediavelmente prejudica a audiência, isso não se recupera mais. Primeiro, eu entendo que a concessão é pública, então vamos estabelecer que eles paguem a concessão também. Será que tem dinheiro para pagar uma concessão pública? Porque essa concessão pública pertence ao pai dessas crianças, pertence a todos nós, pertence às crianças e ninguém cobra nada deles. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou esta semana projeto que reforça a segurança pública durante as Copas do Mundo e das Confederações. O projeto complementa a Lei Geral da Copa, sancionada no ano passado e que trata principalmente de questões comerciais e de marketing. A nova proposta em análise no Senado cria regras específicas para julgar alguns tipos de crimes cometidos durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Entre eles, o terrorismo, o ataque a delegações esportivas, a falsificação de ingressos e a fraude na venda de pacotes turísticos. A Justiça poderá criar varas especializadas nos locais de evento, para atuar inclusive nos finais de semana e fora do horário regular de expediente. Quem cometer algum dos crimes vai ficar sujeito à prisão ou a medidas cautelares, como a proibição de entrar nos estádios e a retenção de passaporte, no caso de estrangeiros. O projeto prevê que a lei se aplica a todos os eventos relacionados às competições, como cerimônias de abertura e encerramento, jogos, treinos das equipes e atividades culturais. Para este professor de Direito, a lei, que produz efeitos até o final de cada uma das Copas, se justifica. As leis existem para serem aplicadas indistintamente em todas as situações. Nós não podemos estar legislando de forma casuística, em função das necessidades eventuais que surgem. Mas no caso da Copa do Mundo, dada a magnitude do evento, o fato de ser um evento de caráter internacional, que extrapola os interesses do país, então eu acho que se justifica sim que seja editada uma lei tratando de situações específicas que vão surgir. A relatora do projeto, senadora Ana Amélia, destaca a importância de se definir o crime de terrorismo, que atualmente não existe na legislação penal brasileira. Não que o Brasil seja um país violento, ao contrário, o Brasil é um país da paz, é um país da concórdia, é um país da festa, do calor humano. Ao fato de criarmos e inovarmos, estabelecendo a tipificação de crime de terrorismo para um evento dessa natureza, nós estamos fazendo uma espécie de salvaguarda para que, havendo isso, e nós não queremos que aconteça, o país esteja preparado com lei específica. A matéria deve ser analisada agora pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O encontro do compositor João Donato com ritmos da América Latina, a carreira do político Mauro Benevides, uma entrevista com o escritor Marcelo Galvez e uma sinfonia de Brahms. São algumas das estreias da TV Senado para este fim de semana. O Conversa de Músico traz o terceiro programa gravado em Jaraguá do Sul, durante o 8º Festival de Música de Santa Catarina. Sob a regência de Alex Klein, uma orquestra de professores de música interpreta a Sinfonia número 4 em Mi menor, de Johannes Brahms. Um escritor de ficção científica que moderniza o gênero usando elementos míticos. Embora não seja muito tradicional em nossa literatura, essa é a proposta de Marcelo Galvez, que explica as características de seu trabalho em entrevista para o Leituras. O Histórias Contadas apresenta o depoimento de Mauro Benevides, detentor de uma das mais longas carreiras políticas do país, iniciada como vereador aos 25 anos de idade.
O PMDBista cearense foi eleito senador em 1974 e chegou a ocupar a presidência do Senado no início dos anos 1990. No programa, ele relembra momentos decisivos da história recente do Brasil. E o Espaço Cultural mostra o encontro do pianista e compositor João Donato com a banda Sogoro Kosongo, formada por músicos do Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia e Chile. Ritmos regionais como salsa, merengue, frevo e chorinho se misturam com tendências mundiais, como jazz, rock e música eletrônica. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana.